Aí, começou, tá tudo certo. Começamos o nosso primeiro vídeo ao vivo. Muito bem-vinda. Hoje a gente vai falar sobre ela, a melancólica, uma mulher que é tão profunda, tão sensível, tão excelente em tudo que faz, tão detalhista. E por que você, tendo todas essas características boas, procrastina? Por que você ainda tem sonhos que não tirou do papel? Por que você ainda tem metas que você não conseguiu nem começar a executar? Por quê? Antes de falar sobre isso, eu vou me apresentar um pouco. Eu sou a Gabi, analista de temperamentos, sanguínea, criadora do método Você Não É Todo Mundo, que é um método que eu criei para te ensinar um pouco mais sobre você, usando o temperamento como mapa. E esse método, você vai sair dele se entendendo mais, parando de se cobrar muito e passando a se cobrar certo, porque eu não uso estratégias baratas ou estratégias genéricas que você, faça isso e você vai ter isso. Não, eu te ensino a se conhecer. Então, e eu sou mentora também, né? E então, vamos lá. Por que você procrastina melancólica? Você tá aí andando numa esteira, entrando em mais um ano, tendo mais um monte de coisa que você prometeu no começo do ano de 2025 e não cumpriu, e provavelmente você vai fazer a mesma coisa em 2026. Não, não vai não, porque você achou esse canal. Em nome de Jesus. Amém. E você faria se você não tivesse achado esse canal, se você não tivesse me encontrado. Mas você já teve muitos sonhos, muitos planos, muitos planejamentos que você não tirou do papel. Por quê? E eu sei o quanto isso te frustra. Eu sei o quanto isso te coloca para baixo, sabe? Eu sei o quanto a sua autoestima é abalada com isso. E hoje eu vou te ensinar em 3 passos muito simples. Se você fizer isso, você já vai ter um 2026 diferente. Vou te mostrar em 3 passos muito simples o que você vai fazer para sair desse limbo de sonho, mas nossa, tem como melhorar aqui, e aí procrastina e não faz, empurra com a barriga. Quando eu tiver melhor, quando eu tiver pronta financeiramente, quando eu tiver com mais estabilidade, quando eu tiver mais tempo, não, mas isso daqui precisa de um conhecimento específico, não tem, não vou fazer. Como que você vai fazer para sair disso, dessa esteira de melhora, 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 melhora e não cumpre? Vamos lá? Primeira coisa, defina qual vai ser a tarefa que termina esse início. O que vai determinar o fim? Tipo, quando eu chegar nisso, quando eu tiver executado isso, tá feito. Não vou mais mexer nisso. Defina isso. Vou te dar um exemplo. Eu sempre quis manter a minha casa e eu sempre consegui, né? Na medida do possível, era qualquer momento que você chegasse na minha casa estava super arrumada. Sempre quis manter a minha casa como casa de Pinterest, casa de Instagram. Então, tudo na minha casa tem o seu devido lugar. Por quê? Eu sou muito desorganizada naturalmente. E eu não queria que a minha casa ficasse desorganizada. Então, para minha casa não ficar desorganizada, eu defini uma coisa, um lugar para cada coisa. E agora eu tenho um filho. E às vezes não é possível manter a ordem com o filho, com uma criança pequena em casa. Já aconteceu do meu filho ter uma diarreia que fez cocô até a cabeça e aí vomitou na mesma hora e sujou tudo. E aí eu tive que dar banho e aí teve febre, e aí eu tive que cuidar e tinha que dar comida, tinha que dar mamar. Gente, o caos se instalou. E a minha cabeça era, eu preciso manter tudo organizado. E para manter tudo organizado e limpo, eu preciso fazer faxina. Como que faz faxina com um bebê nessas condições? Não tem como. Alguma coisa vai ficar sem fazer.
Mas tem as coisas, as atividades chaves que eu posso executar e que vai deixar a minha casa ok. Não uma casa bagunçada, não uma casa suja, mas não uma casa de Pinterest, uma casa que vive pessoas e que tem uma criança e que tem a vida acontecendo. Eu aqui, Gabriela, eu me organizo muito, a minha vida funciona muito. Se a pia estiver zerada, banheiro limpo, lixos zerados, tirados, recolhidos e a cama arrumada. Então eu sei que não vou conseguir fazer uma faxinona agora que eu tenho filho, tô conciliando com o trabalho, cuidando do meu filho, tentando cuidar dele sem tela. Meu Deus, isso é muito difícil, mas estamos conseguindo. Eu sei que não vai ser possível. Gente, vocês estão me ouvindo? Então, tá bom. Eu sei que não vai ser possível eu fazer tudo. Não, não dá, é impossível, não tem como deixar tudo perfeito. E eu trabalhar, e cuidar do meu filho, e cuidar da casa de forma excelente, não tem como. Mas eu sei que se a louça estiver ok, banheiro ok, lixo tirado e cama arrumada, eu já tenho um pouco de paz. Ah, mas e o chão? Ah, mas e o pó? Ah, mas e as roupas? Ah, mas sempre tem coisas a melhorar. Mas as minhas 4 atividades chaves que eu faço todos os dias é exatamente isso: louça, banheiro, lixo e cama. Às vezes, o banheiro não precisa de uma manutenção grande, então eu posso incluir alguma coisa ali. Eu posso tirar um pó, eu posso aspirar a casa. Às vezes, não preciso lavar louça, porque no dia anterior a gente não fez muita coisa. Ou eu já deixei a louça zerada no dia anterior à noite. Então, eu posso passar um pano na casa. Então dá para incluindo as coisas e a manutenção da casa fica ok. E eu não fico louca falando, meu Deus, eu preciso fazer faxina na casa inteira. E as coisas estão fluindo dessa forma, as coisas estão acontecendo dessa forma. Então eu sei as 4 atividades chaves que eu preciso fazer todos os dias. Eu sei quando a minha tarefa de dona de casa vai acabar. Porque eu tenho outras coisas para fazer. Enquanto eu ficava naquela de eu preciso, não, mas ai, mas tem pó para tirar, eu vou só tirar mais esse pó. Ai, mas tem roupa branca para colocar de molho, eu vou colocar as roupas brancas de molho. Ai, mas e se eu fizesse já o almoço do meu marido amanhã, para amanhã fazer agora? E aí, gente, eu não realizava mais nada, eu ficava só na casa. E aí eu empurrava um monte de coisa com a barriga, eu procrastinava outras coisas, porque eu queria a casa perfeita e sempre tem um toquinho a mais para dar, sempre tem uma coisinha a mais para fazer. Então, eu parei. Eu defini quais são as 4 atividades chaves. Qual é o fim da minha tarefa de cuidar da casa do dia, de cada dia. E para você sair desse limbo de eu tenho um planejamento, eu tenho uma meta, e aí eu vou fazendo isso. E aí depois eu vou fazer isso. Ai, mas apareceu mais isso para fazer. Ah, então eu vou incluir aqui, vou fazer mais isso. Ah, mas eu sei que eu deveria ter esse conhecimento. Ah, então depois que eu tiver esse conhecimento específico, aí eu volto para esse projeto. Ai, mas agora eu já tenho esse conhecimento específico. Mas eu não tenho as ferramentas. Então depois que eu comprar tudo, aí eu começo esse projeto. Até quando você vai ficar aperfeiçoando, aperfeiçoando, aperfeiçoando e não vai tirar os projetos do papel, porque você quer tudo perfeito. Para de se cobrar desse jeito. Começa alguma coisa e termine, vai até o fim. E para você ir até o fim, você precisa definir qual vai ser o fim. Então, primeiro, defina o fim desse projeto, dessa coisa que você quer tirar do papel. Eu dei um exemplo muito simples, que é a casa, a manter a rotina da casa. Mas às vezes você tem algum projeto muito grande profissional. Às vezes você tem um plano, um sonho, uma meta de viagem, de mudança, não sei qual é o seu projeto, mas você não vai ter nada perfeito se você não executar o mínimo, se você não fizer
o mínimo possível para as coisas estarem feitas, minimamente funcional. Tá funcional? Tá funcionando? Se eu fizer essas três coisas aqui, ó, vai estar funcional? Dá para entregar? Dá para começar? Dá para falar que eu tirei ele do papel? Beleza, tá bom, é isso. Uf, eu sei que isso é muito difícil para você, porque você quer tudo perfeito. E aí a gente vai para a segunda coisa. Então, a primeira coisa. Esqueci qual foi a primeira coisa que eu falei, gente. Pelo amor de Deus, defina antes qual vai ser o final da tarefa. Isso. Segunda coisa, fazer mal feito primeiro é permitido. Olha só que legal. E eu sei que isso tá fazendo a melancólica que escuta do túmulo se revirar no caixão. Não! Existe uma frase, gente, que ela faz qualquer melancólica. Não, você quer ver um milagre acontecer? Quer ver um milagre acontecer? Vai no velório de uma melancólica e cochicha assim, ó, no ouvido da defunta. Feito é melhor do que perfeito. Na hora ela acorda. O quê? Não! Pra mim não! Pois é, feito é melhor do que perfeito. Eu não queria usar essa frase clichê, mas é. Permita-se fazer mal feito primeiro, porque você nunca vai saber o que precisa aperfeiçoar se você não colocou em prática. Não tem como você melhorar uma coisa que nem começou. Não tem como, não dá. Então, para de se cobrar. Eu costumo dizer que se cada temperamento tivesse uma única profissão, pudesse ter só uma profissão, cada temperamento, quatro profissões no mundo, cada temperamento tem uma. A melancólica seria a agiota dela mesma, do tanto que ela se cobra. Você se cobra demais, você se compara demais. Às vezes você compara o seu começo com o meio ou o fim de outra pessoa. Isso é tão injusto com você. E agora que eu tenho um filho, às vezes eu olho e parece muita besteira. Mês de diferença, alguns dias de diferença, parece muita besteira, mas não é. E uma criança de 6 meses, porque hoje meu filho tem 6 meses, uma criança de 6 meses, ela consegue coisas que uma criança de 4 meses não consegue. Ela consegue fazer coisas que uma criança de 5 meses não consegue. Então, são momentos diferentes. E você tá num momento diferente também. Eu sei que às vezes você se inspira em pessoas ou em projetos que já começaram e que já estão muito avançados, e aí você quer a excelência que eles têm, mas eles começaram pequeno, eles começaram imperfeitos. Então, se permita, fazer mal feito é permitido no começo. Mal feito não é errado. Não fazer é muito pior. Não começar é muito pior. Então, para de querer ser perfeita. Se permita tirar os seus projetos do papel, senão você vai ser mais um caso. Existe uma frase que eu não me recordo como ela é especificamente e nem quem é o autor, mas ela fala que o lugar que existem mais sonhos é no cemitério, porque ali muitas pessoas sonharam e ficaram esperando o momento certo acontecer e o momento certo não acontecia. Esse vídeo aqui que eu tô gravando pra você ao vivo é um exemplo disso. Gente, eu morro de medo de câmera. Meu amor, você não sabe o quanto tá sendo desafiador pra mim fazer isso. Porque eu tenho vícios de linguagem que serão corrigidos com o tempo, com a prática. Eu tenho uma dificuldade de falar na frente das câmeras. Eu tenho um repertório muito grande, mas a partir do momento que eu abro uma câmera, não sei nada. Esqueço tudo, começo a gaguejar. Então tá sendo desafiador pra mim. E eu sei que aos poucos eu vou poder me aperfeiçoar. Eu sei que eu vou ter coisas aqui pra melhorar. Mas que se eu não começar, eu não vou melhorar. Se eu não começasse, esse vídeo não teria chegado até você. Se eu não começasse, mesmo tendo coisas a melhorar, mesmo com muita vergonha, mesmo me cobrando muito, não, eu não sou melancólica, mas
Por muito tempo eu me comparei muito com as pessoas e acabei começando a me cobrar muito também. Então, mesmo me cobrando muito, eu sei que se eu não fizer, se eu não começar, eu não sei onde que eu vou precisar melhorar. Eu não sei o que que vai precisar melhorar nos meus vídeos. Então, esse daqui é um exemplo muito forte do que eu tô fazendo, sabe? De que fazer mal feito primeiro é permitido e aos poucos eu vou aperfeiçoando. Eu não quero ser mais uma pessoa que quando for enterrada, e pode ser amanhã, foi enterrada com um monte de sonho junto. Não. Disso eu não posso me, me permitir que as pessoas falem de mim. Então, a segunda coisa, fazer mal feito é permitido no começo. E a terceira coisa, revisar é outra tarefa. Entenda que você tem que revisar. Eu não tô falando aqui que você precisa fazer as coisas mal feitas, pelo amor de Deus, não tô falando isso. Eu tô falando que as coisas precisam ser feitas cada uma no seu tempo. Eu sei que tem coisas que a gente precisa melhorar. Voltando pro exemplo aqui da casa. Eu sei que eu preciso lavar roupa, eu sei que eu preciso fazer comida pro meu marido para ele levar na marmita. Calma. Calma, gente. Não é, nossa, eu só cozinho pro meu marido, ele também faz comida. Mas enfim, é que eu me preocupo muito com essa questão da marmita, porque se eu não faço marmita pra ele, ele come fast food, ou ele leva miojo, enfim. Então eu me preocupo muito com a alimentação dele, por isso, tá bom? Mas eu sei que eu preciso lavar roupa, eu sei que eu preciso cuidar do meu filho, eu sei que tem as demais coisas, eu sei que eu tenho que limpar uma geladeira, limpar vidro, enfim, serviço de dona de casa nunca acaba. Eu sei que tem as demais coisas, mas uma coisa de cada vez. Beleza, eu acordei num dia lindo e maravilhoso que eu só tive que arrumar a cama. Então, nesse dia, eu posso conciliar com, vou lavar louça, vou lavar roupa, vou limpar a janela, vou tirar pó, vou passar um pano. Então, as coisas elas precisam sim ser aperfeiçoadas. Elas precisam sim ser feitas e melhoradas. Só que a revisão, a melhoria é uma outra tarefa. Então, primeiro, essa primeira parte de definir o final primeiro, definir qual vai ser o fim, é muito importante, porque isso vai te colocar em ação. E aí você coloca na sua agenda quando você vai aperfeiçoar, quando você vai revisar. E aí, quando você for revisar, você define de novo, você volta lá para o começo e você vai definir o fim. Então, você vai revisar, eu preciso melhorar isso, isso. Faz uma lista de melhorias, mas entenda que só vai ser possível fazer tantas melhorias. Defina um limite de melhorias que você vai poder fazer. E aí, você vai e age de novo. E aí você marca de novo uma data para fazer essa melhoria. Você entende que eu não tô falando aqui para você faça tudo mal feito para sempre, porque é melhor do que você não fazer? Eu tô falando aqui, olha, você que tá acostumada a procrastinar porque fica tendo ideias melhores e tem como aperfeiçoar, e tem um detalhezinho aqui que falta, e aí tem a síndrome do impostor que fala, não tô pronta, mas se eu fizer eu vou estar sendo uma impostora porque eu sou uma fraude, porque eu não sou a melhor. Você entende que eu tô te mostrando um outro caminho de que tem como você começar, melhorar, começar, fazer, se permitir errar, melhorar. Porque a ação é o que vai te tirar desse monte de meta e plano e sonho que você frustrou e que você procrastinou. É a ação que vai te separar de quem você é hoje para quem você vai se tornar amanhã. É a ação que vai fazer com que você tenha coisas para mostrar no final da sua vida, sabe? Que você tenha sonhos para não enterrar junto com você. É a ação. E aqui eu tô te mostrando o que que você vai fazer, a ação que você vai tomar. E seria muito fácil se eu falasse, haja. Tá bom. Mas cada temperamento tem a sua motivação.
a sua motivação para agir. Então, qual que vai ser a virada de chave aqui? O que vai fazer você mudar de verdade? Fazer essas 3 coisas. Só isso que eu tô te falando. Faz mais nada. Só isso. Ah, mas tem mais coisa. Tem mais coisa. Tem mais um monte de coisa. Mas esse monte de coisa vai te afundar e você, mais uma vez, não vai conseguir agir. Ah, mas fulano falou que eu deveria fazer aquilo. Sim, fulano falou e deu certo pra ele. Mas você não é ele, você não é todo mundo. Beleza. Faz essas 3 coisas. Pega alguns projetos, não pega todos. Pega o mais importante. Se você realizar isso no ano de 2026, você vai terminar um 2026 se sentindo maravilhosa. O que é? Começa com ele. Entendeu? Beleza? É isso. Fui clara? Espero que sim. E eu quero te fazer um convite. No dia 11, às 3 horas da tarde, vai ser um domingo, dia 11 de janeiro, 3 horas da tarde. Eu vou fazer um workshop com o tema de Meu Ano Novo Mesmo. A gente começa muita coisa, a gente começa muitos anos falando, esse é o meu ano. E aí chega em determinada parte do ano, você desanimou, já não quero mais, quero desistir. Já desisti de tudo, porque tem coisas a melhorar. Ah, porque eu não tô pronta ainda para começar. E nesse workshop eu vou te mostrar como você vai agir, fazer e planejar o seu ano para ele sair do papel, para suas metas saírem de fato do papel, baseado no seu temperamento, usando o seu temperamento como mapa. É isso. E no dia 19 de janeiro, eu vou começar uma turma nova do método Você Não É Todo Mundo. Então, nada melhor do que começar um ano fazendo uma coisa diferente, se conhecendo melhor, parando de usar a régua dos outros para você se medir, parando de se comparar. A sua mãe sempre te disse, se ela não te disse, ela esqueceu de passar por essa fase, por esse módulo no curso de mãe. Você não é todo mundo. Isso é maravilhoso. A partir do momento que eu entendi que eu não era todo mundo e que eu não funcionava como todo mundo e que eu não tinha as características que todo mundo tinha, eu passei a me amar, passei a me entender, passei a parar de me cobrar muito e passei a me cobrar certo. E é isso que eu trago para você no método Você Não É Todo Mundo. Eu espero muito que a gente tenha um ano de 2026 leve, mas cheio de realizações, cheio de metas tiradas do papel. E esse projeto aqui, essa live ao vivo, é um dos meus projetos que a gente tá em 2025 que eu já tirei do papel. Porque eu sei que se eu não fizesse, eu não alcançaria você. Então eu espero muito que a gente esteja junto no ano inteiro. E um beijo, espero você no dia 11, às 3 da tarde. Eu vou deixar aqui no link da descrição um link na descrição. Estamos ao vivo. Vou deixar um link na descrição com o convite da reunião do Meet no Google Calendário. Então, trava essa agenda, trava isso na sua agenda. Dia 11, mas é um domingo, dia de descansar. Você já descansou bastante. Bora começar o ano. O ano não começa depois do carnaval, o ano começa dia 1º. Na verdade, o meu já começou. O ano começa dia 1º. Mas é feriado. O ano começa dia 1º. O ano começa quando você decidir que ele começou. Eu espero que no dia 11, às 3 você esteja lá comigo, o seu ano comece e você tenha um ano muito diferente de todos que você já teve até então. Um beijo no seu coração. Até dia 11. Tchau, tchau!